Enzo Ferrari. Nascido em 20 de fevereiro de 1898, em Modena, Itália, foi um renomado engenheiro e fundador da icônica equipe de corrida e fabricante de carros esportivos, a Ferrari. Ele desempenhou um papel fundamental no mundo automobilístico ao longo do século XX, transformando a Ferrari em uma das marcas mais reconhecíveis e bem-sucedidas do setor. Bora lá falar sobre Enzo Ferrari hoje. Vamos pronto. Fatos que ocorreram no dia 14 de agosto. Olá pessoal, Ricardo aqui. Esse é o Fatos que ocorreram no dia. Hoje eu estou trazendo duas matérias para vocês sobre o dia 14 de agosto. A primeira é sobre Enzo Ferrari, fabricante da grande marca Ferrari. O segundo, Magic Johnson, importante jogador da NBA. Bora lá? Não tem vinheta, bora direto para o assunto. Enzo Ferrari faleceu em 14 de agosto de 1988, aos 90 anos de idade, em Manarello, Itália. Sua paixão pelo automobilismo, dedicação à inovação e busca incessante pela excelência deixaram um legado duradouro na indústria de carros esportivos e nas corridas de automóveis. Antes de fundar a Ferrari, Enzo foi piloto de corridas. Ele competiu na famosa Targa Florio em 1919, mas um acidente o obrigou a abandonar sua carreira de piloto e focar em projetar carros de corrida. Em 1929, ele fundou a escuderia Ferrari, inicialmente como uma equipe de corrida independente. A equipe era conhecida por preparar carros da Alfa Romeo para competições. Cara, que legal! Então, antes de fundarem a Ferrari, toda a equipe deles fabricavam carros para a Alfa Romeo. Bacana isso aqui. Durante os anos 1930, a escuderia Ferrari trabalhou em estreita colaboração com a Alfa Romeo, tornando-se a equipe oficial da marca nas corridas. Após a Segunda Guerra Mundial, Enzo Ferrari decidiu transformar sua equipe em uma fabricante de carros esportivos de alto desempenho. O primeiro carro da Ferrari, o 125S, foi lançado em 1947. O famoso emblema da Ferrari, o cavalinho rampante, cavalo empinado significado, foi inspirado no piloto italiano Francesco Baracca, que costumava ter um cavalo em seu avião de combate na Primeira Guerra Mundial. A mãe de Baracca sugeriu que Enzo Ferrari usasse o símbolo de seus carros como um amuleto de sorte. Legal essa história aqui, cara, bem legal. A Ferrari rapidamente se tornou uma força dominante nas corridas de Fórmula 1 e em outras competições automobilísticas, conquistando inúmeros campeonatos e vitórias ao longo dos anos. Enzo Ferrari era conhecido por sua filosofia de que um carro deve ser um grande motor instalado e um chassi adequado. Ele sempre enfatizou a importância do desempenho do motor e da aerodinâmica. Além dos carros de corrida, a Ferrari também produziu uma série de carros de rua icônicos, como a Ferrari 250 GTO, que se tornou um dos carros mais valiosos e cobiçados do mundo. Enzo Ferrari era conhecido por sua dedicação e paixão pelo automobilismo. Ele frequentemente estava presente nas corridas da Ferrari, acompanhando de perto o desempenho de seus carros e pilotos. Ferrari era notório por sua personalidade complexa e às vezes imprevisível. Ele era admirado por sua determinação, mas também conhecido por sua abordagem rigorosa e exigente em relação à equipe e aos pilotos. Essas curiosidades ajudam a pintar um quadro mais completo da vida e das realizações de Enzo Ferrari, o homem que deixou uma marca duradoura na história dos carros esportivos e do automobilismo. Legal, gostei um pouco da história do Enzo Ferrari. E na segunda posição, temos um dos grandes nomes da NBA, Magic Johnson. Magic Johnson, cujo nome completo é Earvin Johnson Jr., nasceu em 14 de agosto de 1959, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de basquete da história da NBA e também é conhecido por seu impacto fora das quadras. Vou dar um resumo para vocês aqui e curiosidades sobre a vida de Magic Johnson. Magic Johnson cresceu em uma família de classe média em Lansing. Desde cedo, ele mostrou um grande talento para o basquete e se destacou como jogador no ensino médio e na faculdade. Johnson frequentou a Universidade Estadual de Michigan, onde jogou basquete universitário pelo time dos Spartans. Ele liderou a equipe para uma vitória no Campeonato Nacional da NCAA em 1979, derrotando o time de Indiana State, liderado por Larry Bird, em uma final icônica.
Magic Johnson foi selecionado pelos Los Angeles Lakers como a primeira escolha geral no draft da NBA de 1979. Sua versatilidade como armador deu origem ao apelido Magic. Ele era conhecido por sua habilidade em passar, driblar e marcar pontos. A rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird, que começou na época de faculdade, é uma das mais lendárias da história do esporte. Eles enfrentaram-se repetidamente nas finais da NBA, com Magic representando os Lakers e Bird o Boston Celtics. Esses encontros ajudaram a impulsionar a popularidade da NBA nos anos 80. Magic Johnson conquistou 5 campeonatos da NBA com os Lakers durante os anos de 1980, 1982, 1985, 1987 e 1988. Em 1991, Magic Johnson anunciou que era portador do vírus e aposentou imediatamente da NBA. Sua coragem ao falar abertamente sobre o caso do vírus HIV, a gente não pode falar porque o YouTube dá no meio. Ajudou a conscientizar o público sobre a doença. Ele fez um retorno surpreendente às quadras durante a temporada de 1995 e 1996, jogando em 32 jogos. Caraca! Após sua aposentadoria definitiva em 1996, Magic Johnson se envolveu em vários empreendimentos, negócios e investimentos. Ele também se dedicou a causas de caridade e ao ativismo em relação à conscientização sobre o vírus HIV e tudo mais. Magic Johnson é um dos poucos jogadores da NBA a ter conseguido um triplo-duplo, 2 dígitos em 3 categorias estatísticas, em seu jogo de estreia na liga. Ele se tornou conhecido por sua habilidade única de jogar em várias posições, incluindo armador, ala armador e até pivô em situações especiais. Magic Johnson foi introduzido no Hall da Fama do basquete em 2002. Ele é um dos acionistas e rostos públicos do Los Angeles Lakers, continuando a ter um impacto significativo na equipe mesmo após sua carreira como jogador. Magic Johnson também é conhecido por seus empreendimentos comerciais de sucesso, incluindo franquias de restaurantes e parceria com grandes empresas. No geral, a vida de Johnson é uma história de sucesso no basquete e, além disso, marcada por sua habilidade excepcional nas quadras, sua determinação em enfrentar adversidades e seu impacto duradouro tanto no esporte quanto na vida e na sociedade. Cara, Magic Johnson, eu sei de uma história bem curtinha que tem ligação com ele. Magic Paul, um jogador do Brasil, eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre ela, dá uma procuradinha aí. A Magic Paul, ela ganhou esse apelido Magic por causa do Magic Johnson. Aparentemente eles jogavam parece na mesma posição e ela era tão habilidosa quanto ele. Assim, claro, de formas diferentes. Mas ela ganhou esse apelido Magic Paula devido a Magic Johnson. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. São 2 assuntos bem curtinhos, são 2 assuntos totalmente diferentes, mas ambos aconteceram e acontecem todo dia 14 de agosto. Todo dia um fato novo, se inscreve para mais. Valeu!